Reverendíssimo Padre Wesley, pároco desta paróquia, Reverendo Diácono Sandoval, Excelentíssima Senhora Clícia, vereadora deste município, demais autoridades civis aqui presentes ou representadas, caríssimos irmãos e irmãs, saúdo de modo particular os homenageados desta noite, as comunidades, as pastorais homenageadas. Nós estamos em festa, nossa comunidade paroquial se alegra por poder mais um ano, mais uma vez, celebrar a festa do seu padroeiro, o Menino Deus, o Senhor Deus Menino. Todos os anos nós participamos da novena do padroeiro e nos alegramos porque a comunidade se reúne para festejar a festa do Senhor Deus Menino. Mas, além desta alegria de festejar o Senhor Deus Menino, na novena nós devemos ter em nosso coração o desejo de vivenciarmos bem a novena para que, chegando ao final da festa, tenha acontecido algo diferente em nossa vida, tenha se transformado o nosso coração. Porque a novena tem esse objetivo, de gerar em nós uma mudança, uma conversão. Cada ano meditamos sobre um tema, e esse ano, de modo particular, à luz do ano jubilar, do ano santo da esperança, nós estamos refletindo sobre esta temática. E no tema vocês pedem justamente esta graça, de que ao longo da novena, vocês possam colher os frutos. Senhor Deus Menino, ajudai-nos a viver este ano santo e colher os seus frutos. Mas para colhermos os frutos deste ano santo, precisamos primeiro abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo, à ação de Deus. Precisamos desejar que de fato, ao repetir este tema central, nós não podemos falar da boca para fora, mas temos que falar com o nosso coração. Senhor Deus Menino, dai-nos a graça de viver bem este ano santo da esperança. Dai-nos a graça de chegarmos ao final deste ano santo, ou até mesmo no final desta novena, e colhermos frutos deste ano jubilar, desta novena do nosso padroeiro. E quais frutos são esses? Neste ano, de maneira especial, nós somos convidados a renovar a nossa esperança no Senhor. Nós, no mundo atual, meus irmãos, buscamos colocar nossa esperança em tantas coisas. Colocamos nossa esperança muitas vezes no nosso trabalho, colocamos a nossa esperança na nossa família, colocamos a nossa esperança nos bens materiais deste mundo, colocamos a nossa esperança em nós mesmos, achando que nós, com as nossas próprias forças, conseguiremos realizar tudo aquilo que pensamos, que planejamos, mas muitas vezes nos frustramos. Nos frustramos porque as coisas deste mundo não são perfeitas. Tudo neste mundo é passageiro, é fugaz. E quando colocamos a nossa esperança nas coisas deste mundo, nós corremos um sério risco de nos decepcionar. As pessoas nos decepcionam, as coisas deste mundo que passam, como tudo passa, como o rio passa pelo leito até chegar ao mar, as coisas deste mundo também passam, e tudo isso pode gerar em nós uma frustração. E por isso, muitas vezes, nós ao criarmos grandes expectativas nas coisas deste mundo e passarmos por essas frustrações, muitas vezes desenvolvemos até mesmo doenças, como depressão, ansiedade e tantas outras coisas que assolam a nossa vida no dia a dia. Portanto, este ano nos convida a colocarmos a nossa esperança em alguém que não nos decepciona. Por isso São Paulo nos diz: a esperança não nos engana, a esperança em Cristo não decepciona. Não é qualquer esperança, mas a esperança em Deus. Devemos colocar a nossa esperança, como está descrito na logomarca do ano jubilar, abraçados à cruz de Cristo. Cristo é a nossa esperança, a cruz de Cristo é a nossa esperança, porque é a cruz de Cristo que nos dá a vitória da salvação. Portanto, Deus não decepciona o homem, não nos decepciona jamais. Somos convidados a renovar nossa esperança em Deus. Mas hoje, de maneira especial,
a igreja no mundo inteiro celebra a festa da conversão de São Paulo. São Paulo, que era um homem romano, um soldado romano, e que no caminho para Damasco, onde ele estava disposto a prender os cristãos, a levar os cristãos para Roma para lá serem mortos, acontece algo extraordinário neste caminho de Damasco. No caminho, São Paulo se depara com o Cristo ressuscitado. E este encontro com Cristo transforma a vida de São Paulo de tal modo, de maneira tão radical, que São Paulo deixa de ser perseguidor dos cristãos e passa a ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações. Meus irmãos, aqui, nessa simples história da vida de São Paulo, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos compreender também a nossa história com Deus. Todos nós devemos experimentar de algum modo o caminho de Damasco, o caminho para Damasco. Esse caminho para Damasco que Paulo passou e que nós também devemos passar em nossa vida neste mundo, serve para nós, para que possamos, assim como Paulo, mudar de direção, mudar de vida, converter. Conversão significa isso, a palavra conversão significa mudança de direção. Nós estamos caminhando para um destino com um objetivo, e ao nos encontrarmos com Cristo, mudamos a direção, porque escolhemos fazer não mais a nossa vontade. Paulo tinha um objetivo muito claro na sua vida, e ia para Damasco para poder prender os cristãos, levá-los a Roma e lá matá-los, matar estes cristãos. Mas ao encontrar-se com Cristo, ele muda de direção, se converte, e o seu desejo, que antes era matar cristãos, prender cristãos, agora é transformado em amor por estes cristãos. O amor por Cristo e pelos cristãos, pela igreja, de tal modo que ele passa a anunciar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. O que tem a ver a nossa vida com a conversão de São Paulo? Tem tudo a ver. Nós também somos convidados a viver estes 3 passos da vida de São Paulo. Primeiro, encontrar-se com Jesus. Em nossa vida nós caminhamos de muitas formas. Quando nós nascemos, vamos crescendo, nós somos educados a traçar um projeto de vida para nós. E isso é certo. Temos que pensar na nossa vida, o que eu quero ser. Muitas vezes as crianças, os adolescentes, quando vão chegando próximo ali à idade do ensino médio, próximo ao vestibular, muitas vezes as pessoas perguntam para os adolescentes: o que você quer ser quando crescer? O que você pretende ser quando você ser adulto? E ali, muitas vezes ainda sem saber o que queremos ser, ou então quando sonhamos com alguma coisa que admiramos, dizemos: eu quero ser um médico, um advogado, um motorista de caminhão, quero ser, enfim, alguém bem-sucedido, um pai de família, ou um padre. Desejamos algo, traçamos um projeto em nossa vida. Mas, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo, tudo muda em nossa vida. Meus irmãos, não é possível uma pessoa fazer um encontro verdadeiro com Jesus e permanecer do mesmo jeito de antes desse encontro. Não é possível. Jesus Cristo é aquele que renova todas as coisas da nossa vida, renova tudo. Ele faz uma bagunça na nossa vida para poder reorganizar a nossa vida. Paulo passou por essa experiência. Encontra-se com Jesus, realiza esse diálogo com o Senhor. Paulo, Paulo, por que me persegues? Também quando encontramos com Jesus, o Senhor repete para nós essa pergunta. E eu acho interessante a nossa fé católica, como é bonito ser católico. A nossa fé católica nos ensina que cada liturgia, cada celebração da Santa Missa, a missa é uma atualização do mistério salvífico de Cristo. Hoje, nós estamos vivendo, o Espírito Santo, por meio desta liturgia, traz para nós, hoje, a conversão de São Paulo. Nem assim, quando celebramos o Natal, nós falamos, Jesus nasce hoje na nossa história. Não foi apenas um evento que aconteceu há mais de 2020 anos, 2025 anos atrás. Não. A conversão de Paulo não foi apenas um evento histórico que aconteceu lá no passado. A liturgia cristã
pela ação do Espírito Santo, tem essa força de trazer para o hoje esta realidade que aconteceu historicamente no passado. Portanto, hoje, Jesus repete aquilo que ele disse para Saulo, ele diz para cada um de nós hoje. E aí podemos dizer para nós, repetindo o nosso próprio nome: Murilo, Murilo, por que me persegues? João, João, Maria, Maria, José, José, por que me persegues? E aí podemos nos perguntar: mas Padre, nós não perseguimos Jesus, não perseguimos a igreja como Saulo perseguia. Da mesma forma que Saulo, não. Mas todas as vezes, meus irmãos, que nós negamos o projeto de Deus em nossas vidas, todas as vezes que pecamos, é um modo de perseguir Cristo. É um modo de negar mais uma vez o Senhor. Todas as vezes que cometemos um pecado, seja um pecado aquele mais oculto do nosso coração, que realizamos no escondimento da nossa vida pessoal, ou um pecado público, não importa. Todas as vezes que pecamos, estamos perseguindo Cristo. E o Senhor pergunta para nós hoje: por que me persegues? Porque mesmo mostrando, revelando a minha glória para vós, continuais a pecar e a viver uma vida afastado de mim. E nós devemos responder para o Senhor aquilo que Paulo responde na primeira leitura de hoje. Depois que Jesus faz este questionamento: por que me persegues? Paulo pergunta: quem és tu? Quem é o Senhor que vem ao meu encontro? E Jesus responde: eu sou Jesus, o Nazareno, que tu estás perseguindo. Meus irmãos, neste diálogo de amor que nos é narrado nesta leitura por São Lucas, evangelista, este pequeno diálogo, essas pequenas palavras, têm um poder extraordinário, o poder de mudar a vida de um homem. Essas simples palavras de Jesus transformam o coração de Saulo. Eu sou Jesus, o Senhor que você persegue. E Paulo, então, ainda Saulo, diz para Jesus Cristo: Senhor, o que devo fazer? Hoje, nós devemos, nesta liturgia, perguntar ao Senhor: o que devo fazer? E aqui vem a segunda etapa da nossa vida, da vida de Paulo, que também devemos viver. A primeira é o encontro com o Senhor. A segunda é esta pergunta: o que devo fazer? A partir do momento que me encontro com Jesus, que me deixo ser tocado, seduzido pelo Senhor, que permito que o Senhor me atraia para si, agora devo perguntar: o que devo fazer? Percebam, não mais somos questionados o que eu quero fazer, como éramos questionados na nossa infância. O que você quer ser? Agora não. A pergunta, depois do encontro com Deus, com Jesus Cristo, a pergunta muda. Não é mais alguém que me pergunta o que eu quero ser, mas agora eu pergunto para Deus o que Ele quer de mim. Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde dando uma missão: vá até Damasco, não mais para perseguir cristãos, não mais para matar cristãos, agora vá a Damasco para poder ser apóstolo dos gentios, para anunciar ao mundo a minha salvação, a salvação que dei ao mundo por meio da cruz. E Paulo vai, ainda cego, e essa cegueira aqui pode representar as muitas vezes que ficamos perdidos quando nos encontramos com Cristo, quando temos uma verdadeira experiência com o Senhor, e o Senhor nos pede algo que inicialmente pensamos que não somos capazes de dar a Ele, nós ficamos meio que perdidos. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu vivi essa experiência lá no ano de 2014, quando ainda estava fazendo a faculdade de enfermagem na UFBA, lá em Vitória da Conquista. E naquele ano, faltava apenas mais um ano para que eu pudesse me formar em enfermagem. E em dezembro daquele ano, algo aconteceu, o extraordinário, no meu caminho para Damasco. Eu que me fazia já meus planos: vou me formar em enfermagem no meio do ano de 2015, vou fazer um mestrado, vou trabalhar em tal área. Pensava tudo, já tinha tudo planejado na minha mente, o que eu iria fazer. E tive a experiência que Paulo teve em Damasco, a experiência verdadeira com o Senhor, que me pediu outra coisa, me pediu que eu fizesse um outro caminho, trilhasse um outro caminho, o caminho para a vida sacerdotal.
Ali, claro que eu fiquei perdido, falei, meu Deus, já estava tudo planejado para fazer isso, minha família já tinha criado uma expectativa para a minha vida como enfermeiro, e agora o Senhor me chama para ser padre. Mas, como Paulo fez, eu me deixei ser atraído pelo Senhor, me deixei ser seduzido pelo Senhor, e fui para Damasco, não mais com o desejo de ser apenas um enfermeiro, mas com o desejo de ser padre. A minha direção mudou-se, houve uma conversão, uma mudança de direção na minha vida. E aqui o Senhor dá uma missão. Agora não vai mais cuidar de corpos, mas de almas. Como sacerdote, não faço mais a função de enfermeiro, que é cuidar do corpo humano, mas cuido de almas. Esta missão é uma missão que é dada por Deus, e Deus dá uma missão a cada um de nós. Por isso, cada um tem que viver, deve viver essa experiência de Paulo para o caminho de Damasco, no caminho para Damasco. A experiência de encontrar-se com o Senhor, a experiência de deixar-se ser seduzido por Deus e mudar de direção, converter-se, e a experiência de fazer a vontade de Deus, de viver uma missão. Meus irmãos, nós somos hoje, nesta festa da conversão de São Paulo, nesta segunda noite da novena que nos prepara para a festa do Senhor Deus Menino, somos convidados a fazer essa experiência com Jesus. Nesta liturgia, no hoje, nunca é tarde para fazer essa experiência de Paulo, e constantemente devemos renovar essa experiência em nossa vida, porque sempre temos algo para converter em nossa vida. Devemos hoje, nessa segunda noite da novena que nos prepara para a festa do padroeiro, olhar para a imagem do menino Jesus e dizer para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, qual direção que o Senhor quer que eu siga na minha vida? E deixar Deus responder, deixar-se ser atraído por Ele, pelo menino Deus, de tal modo que a partir deste encontro que podemos fazer hoje, nós não saiamos desta igreja, não retornemos para as nossas casas do mesmo modo que aqui entramos, porque Cristo renova todas as coisas em nossa vida. Que o menino Deus nos guie nesta caminhada, neste caminho que estamos trilhando, que é a novena do padroeiro, para que ao chegar no dia 2 de fevereiro, na festa do menino Jesus, ao voltarmos para as nossas casas após a celebração solene da festa do menino Jesus, que nós possamos chegar em casa e dizer: valeu a pena vivenciar estas 9 noites, valeu a pena vivenciar esta festa do nosso padroeiro. E essa festa não foi apenas mais uma festa, mas foi a festa na qual eu fiz a experiência que Paulo fez para Damasco. Encontrei-me com Jesus, mudei de direção e vivi a minha missão de anunciar o Evangelho. Assim seja. Amém.